Sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da Educação Adventista em São Carlos. E nós estamos dando prosseguimento ao projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Hoje nós iremos abordar o tema saúde emocional. E nós hoje temos uma convidada especial, a doutora Karine. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e será um prazer fazer o podcast hoje contigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Vamos orar? Vamos. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos parar e conversar sobre um assunto tão importante que é a saúde emocional. Que seu Santo Espírito nos dê sabedoria para entendermos, compreendermos e trazermos isso para a vida, para que possamos ter uma melhor qualidade de saúde, de decisões, e que neste momento tudo possa estar sendo para o teu louvor e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E começando então a nossa conversa, começo fazendo uma pergunta. O que é saúde emocional? Boa pergunta. A gente fala de saúde e o que é definido como saúde hoje, né? A Organização Mundial de Saúde vai falar que o estado de saúde não é só não ter doença, mas ter um estado de bem-estar. Então, saúde emocional envolve esse estado de bem-estar, de você sentir adequado às demandas da sua vida, você se sentir entre os altos e baixos, ali conseguindo lidar, gerenciar. Saúde emocional envolve todas essas questões relacionadas a esse estado de bem-estar nas emoções, né? Então, eu lhe faço uma pergunta. O que são emoções? Isso é uma grande questão também. As emoções, elas são definidas como as nossas expressões, as nossas reações frente às situações da vida, né? Então, frente ao que acontece com a gente esboça reações fisiológicas frente ao que acontece, a gente responde ao que acontece com a gente. Então, quando a gente, frente a uma reação, frente a um estímulo do ambiente, a gente esboça alguma reação corporal que nos prepara o comportamento, a atitude para o que vem, né? Então ela é fundamental na nossa vida. E as emoções básicas, né, a gente pode dizer assim, elas são presentes em toda a humanidade. Toda a humanidade tem essas reações básicas frente aos estímulos do ambiente, né? Então tá a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo. Faz até a gente lembrar daquele filminho, O Divertidamente, né? Sim. Como se tivesse uma grande sala de comando na nossa cabecinha, e essas emoções presentes, elas são básicas a toda a humanidade, independente da cultura, independente, claro que tem expressões um pouquinho diferentes, mas as emoções são assim, quando elas acontecem frente a um estímulo, uma reação do corpo, né? A gente consegue ver isso. Então, quando a gente está com vergonha, a gente fica com a bochecha rosada, fica vermelho, ou quando a gente está com raiva, a gente fica também, expressa isso no corpo, a gente tem reações corporais, a alegria, a gente fica esfuziante, não consegue conter o sorriso. Então, essas são as emoções, né? São reações que nós temos frente aos estímulos do nosso ambiente. Doutora Karine, dentro da sua fala, eu posso entender, então, que o mesmo evento pode despertar emoções diferentes em pessoas? Pode
Pode sim. E é isso que é interessante, né? Porque as emoções, apesar delas serem muito ali reações fisiológicas, elas também são moduladas, ou seja, influenciadas pela nossa história de vida, pela forma como a gente interpreta o mundo, pela história da nossa família e até mesmo, assim, por já ter passado uma situação ou outra semelhante, pelas vivências, né? Então, frente a uma mesma situação, duas pessoas podem ter reações diferentes, né? Uma pode ter de medo, a outra pode ter de alegria, dependendo do que isso vai evocar na história dela, assim. Interessante. Pergunta que eu lhe faço: emoção e sentimento é a mesma coisa? São diferentes? Como é que a gente pode pensar neste assunto? É uma linha tênue. Tem alguns pesquisadores que de forma didática separam os dois. Mas vamos dizer que eu vou separar aqui didaticamente para explicar, mas que isso no dia a dia é muito difícil. Agora eu estou sentindo uma emoção. Não, isso é um sentimento. Não dá para fazer essa divisão no dia a dia, né? Porque é muito misturado. Mas as emoções, elas são mais ligadas a um sistema límbico do cérebro, mais primárias e estão mais relacionadas a reações fisiológicas. Elas são de curta duração e frente a um estímulo você tem essa reação de emoção. E ela é mais externa, né? Quando você tem uma emoção, o seu corpo, ela demonstra essa emoção. Você franze a testa, você às vezes fica vermelho, o corpo demonstra, ela é exterior, né? Agora já o sentimento, ele é mais encoberto, ele é mais subjetivo. Já tem uma análise do nosso sistema cognitivo, dos nossos pensamentos, da nossa memória. Então, é a interpretação que eu dou para aquela emoção. Então, o pensamento já é mais elaborado, já existe ali um pensamento, uma análise, um depuramento, vamos dizer assim, da cognição. E aí o sentimento é mais escondidinho. Eu posso esconder, eu posso disfarçar aquele sentimento que está dentro de mim. E o sentimento é mais duradouro. Eu posso guardar por anos aquele sentimento, aquela mágoa, aquela tristeza. Então, o sentimento tem essa diferença da emoção. Mas é de forma didática, porque no dia a dia, a emoção faz parte do sentimento e a gente não consegue dividir isso. Eu estou lembrando aqui, na sua fala, que citou o filme Divertidamente. E lá aparece um painel de controles. As emoções nos controlam? Elas podem nos controlar? Isso é bom? É ruim? O que pode nos dizer sobre isso? Só pergunta boa aqui hoje, hein? As emoções não deveriam nos controlar. Elas não deveriam nos controlar. Mas a gente vive um momento da sociedade em que até o filme Divertidamente coloca as emoções ali no centro, né? No centro de comando. E isso é complicado, porque quando a gente coloca as emoções no centro de comando, a gente está deixando que às vezes erros de interpretação da nossa história de vida possam dominar, e às vezes acontecem erros, como acontece no filme Divertidamente. Então as emoções precisam ser gerenciadas, elas precisam ser controladas, e esse é o fundamento de uma saúde emocional. Uma saúde emocional hoje de ferro envolve o controle e o gerenciamento das emoções. Então, na sala de comando, as emoções têm um papel importante, mas elas têm que andar de mãozinha dada com a razão, com a cognição, o nosso lóbulo pré-frontal aqui também tendo primazia em relação às emoções. Pensando agora no que acabou de dizer, veio uma pergunta. Se a criança tem dificuldade para controlar as suas emoções, como o adulto poderia ajudá-la? Primeira coisa, olha, eu vivencio isso na prática, eu estou falando aqui para muitos papais e mamães. É nosso papel como pais perceber que a criança está em desenvolvimento.
Portanto, ela não faz aquilo de propósito ou para, né, assim, tá fazendo para te machucar, tá fazendo ali para te provocar. Ela não sabe ainda lidar com todas aquelas emoções. Primeiro, nosso papel como adulto, como educador, como pai, como um adulto na vida dessa criança é se controlar. Será que eu consigo controlar minhas emoções? Porque para eu ensinar controle de emoção, eu também tenho que me controlar. E aí você tem que ensinar a criança a controlar as emoções. E isso se ensina. Inteligência emocional, como a gente falou, saúde emocional envolve o controle das emoções, e a inteligência emocional ela é desenvolvida quando a gente ensina a criança a controlar essas emoções. Então, doutor, eu não posso tirar a situação que está, por exemplo, causando um estresse na criança. Ela precisa passar por isso para aprender, ou simplesmente eu posso conversar com ela e ela vai aprender? Ou ela precisa passar pela situação? Eu acho que depende. Depende. Agora que você me falou, eu pensei em vários cenários assim. Então. Eu acredito assim que hoje a gente tem uma tendência a poupar os filhos, né? A poupar as crianças muito das situações. Eu vou usar aqui uma média, tá? Não significa que a minha resposta se aplique a tudo. Mas eu acredito que deixar a criança passar pela situação é importante, mas aí vem o papel do adulto, ele pode prever. A nossa capacidade intelectual permite previsão. E a gente já passou por muita coisa. Então, como adulto, a gente pode dizer, vai acontecer isso, você vai ter essa e essa aqui, mas eu estou do seu lado e você pode fazer assim para enfrentar. E junto com a criança, né, em situações de medo, quando ela está ali por volta dos 7 anos, aprendendo a gerenciar o medo, aprendendo a gerenciar aquela angústia, o adulto não tem que falar assim, isso é besteira, coisa da sua cabeça, enfrenta. Ele tem que dar os mecanismos para essa criança entender que é normal ter essa emoção, mas que ele precisa gerenciar. E o adulto dá as ferramentas, mostra o caminho, caminha junto, aí faz toda a diferença. Próxima pergunta que eu faria é: a gente pode dividir as emoções em emoções positivas e emoções negativas? E a segunda pergunta seria, dentro dessa própria pergunta, o seguinte: toda emoção positiva vai fazer bem e toda emoção negativa fará mal? Nossa, boa pergunta. Daria assim, uma aula de um semestre para responder isso, mas tentarei responder. Então vamos lá. As emoções, eu não gosto pessoalmente de dividir em positiva e negativa. Eu acredito que toda emoção básica, principalmente nessas que eu falei, que são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, elas têm uma vantagem para o ser humano. Todas elas fazem parte da nossa constituição humana e são importantes. Então, positiva e negativa é a forma como a gente encara, é a forma como a gente reage frente a essa emoção. E a gente vive um momento na sociedade que é o momento do bem-estar, né? Esse discurso do bem-estar, ele é perigoso, porque ele faz você evitar qualquer coisa que te cause mal-estar. Então, a gente vive uma sociedade hoje que busca o bem-estar completo. E quando você está triste, aí você vai lá, toma um remedinho para ficar feliz. É como se você tivesse que evitar a tristeza, o medo. Você tem que colocar embaixo do tapete. Tudo que a gente coloca embaixo do tapete, a gente tropeça depois. Então, o certo não é esconder uma emoção que a gente considera negativa, mas aprender a lidar com ela, porque ela faz parte da vida e ela é importante. Então, de certa maneira, toda emoção, qualquer que seja, tem um aspecto positivo para a nossa sobrevivência e para a nossa vida aqui. Respondi tudo? Sim. Dentro dessa explicação, eu lembrei de um texto bíblico que gostaria de partilhar, de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Aparentemente parece estranho, mas dentro de sua fala fará todo sentido. Olha só o que diz: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete.
pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O texto é claro, se você vai em algum lugar e aquilo faz você refletir sobre sua vida e ser melhor, é ali que você deveria estar. É isso. É sabedoria. Uma pessoa que fica só em função da alegria, ela perde a noção da realidade. Ela precisa modular a existência dela com todas as emoções. Só para dar um exemplo, eu trabalhei muitos anos com mulheres vítimas de violência doméstica. E uma das estratégias que a gente usa é justamente fazê-las entender a emoção da raiva e usar essa raiva de forma positiva, porque é a raiva que nos permite mudar de uma situação para outra melhor. É quando a gente fica indignado com uma situação, é quando a gente percebe o quanto aquilo está sendo massacrante, o quanto aquilo está sendo ruim para minha existência, que a gente consegue forças para conseguir uma outra forma, romper um ciclo de violência, por exemplo. Então é fundamental, todas elas, inclusive a raiva, que a gente tende a achar que é só negativa, mas ela só precisa ser gerenciada com sabedoria. Se ela for utilizada a agir de uma forma correta, ela é muito positiva. Tem outro texto, por exemplo, de Eclesiastes 7:3, que diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do coração se faz melhor o coração. Exatamente. E é sempre nas doses de gerenciamento, porque a tristeza, ela consegue me fazer refletir, ela consegue me fazer ponderar, ela consegue pensar, porque é até engraçado isso, porque tem estilos de personalidade que são extremamente otimistas, e o otimista não vê o que pode dar errado, então ele não consegue prevenir. Pensando isso numa empresa, no gerenciamento de empresa, o otimista demais, ele dá muita bola fora. Por isso que ele precisa trabalhar com o mais pessimista junto, porque o pessimista fala isso pode dar errado, e você tem ali soluções para cada uma daquelas possibilidades. Então a tristeza ela é fundamental para regular a nossa vida, para que a gente pense, reflita e consiga soluções mais racionais para o dia a dia. Agora vamos adentrar numa pergunta da sua área, mas envolvendo a questão religiosa. O Senhor Jesus, Deus, Ele pode nos ajudar a regular essas emoções? Ele é necessário para regular as emoções. No mundo como o nosso, cheio de desafios, cheio de tristeza, nós somos campeões de ansiedade e depressão aqui no Brasil em relação ao mundo. Então, no mundo de muitas aflições, de dificuldades, a gente necessita de Cristo. Porque quando a gente caiu aqui, em pecado, tudo está desregulado. As nossas emoções, está tudo em desequilíbrio, tudo fora do plano original que Ele determinou para a nossa vida. Então, somente nele que a gente consegue de novo essa ligação com o plano original, que a gente consegue ali ter a regulação melhor das nossas emoções. Ele é o centro, Ele é o que coloca a gente na perspectiva direta, correta, vamos dizer assim, na perspectiva correta do que Ele queria e que Ele desejou para a gente. Então é fundamental ter Ele no centro. Ouvindo sua resposta, eu gostaria de ler 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mateus 6, 25 26 é aquele texto lindo que diz assim: não andeis ansiosos com as questões da vida. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele cuida de você também. Temos um texto de Mateus 11, 28 que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto muito disso, doutora Karine, porque alívio não dá a entender que vai ser retirado tudo. A partir de agora você não tem mais nada de ruim na vida. Não. Se é um alívio, parece que dá a entender que eu andava com 1 tonelada nas costas. Agora eu vou andar com 100 quilos. Você teve alívio. Vai ficar dentro das suas condições com Deus de
caminhar equilibradamente. Dando sequência, nós temos uma pesquisa aqui feita no Brasil. Não tenho aqui a fonte, mas vou ler para que a doutora possa comentar sobre isso. A pesquisa diz assim: acerca de emoções positivas, provê-se um significado para o valor da função espiritual como mantenedora da saúde da mente e do corpo. Estudar a Bíblia, ter um momento diário de oração, participar do culto, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos, refeições, desviar o foco de si mesmo para as necessidades alheias. Isso ajuda? Isso é fundamental. Essa é a receita, gente. Guarda, anota, pega tudo aí, anota. Essa é uma receita de saúde emocional, né? Hoje a gente tem a terapêutica da psicoterapia, tem os medicamentos, mas isso que você leu é a prevenção, que a gente chama em saúde primária, secundária e terciária. Ela envolve todos os níveis, do mais leve ao mais grave, né? Então, assim, o quanto é simples e ao mesmo tempo o quanto a gente não usa. Às vezes a gente gasta rios de dinheiro em medicamentos, que hoje a gente tem dados de pesquisa mostrando que eles têm um certo grau de eficácia que é baixo, que não chega nem a ser ali muito grande, e às vezes a gente tem tantos problemas colaterais com esses medicamentos, e você acabou de falar aí um monte de situações em que a gente poderia utilizar mais e que a gente não utiliza. Entre elas, eu gostaria de citar que para mim pega mais como psicóloga o foco em si mesmo. A gente vive hoje uma vida de foco em si mesmo. Tudo é a partir da minha perspectiva, a partir do meu ponto de vista, são os meus direitos, mas a gente está perdendo a nossa noção de deveres, a nossa noção de vida em comunidade. Então, tirar o foco e o olho do próprio umbigo é o passo número 1 para uma saúde emocional. E completando tudo isso, a gente só pode fazer isso, aliás, atualmente, com a ajuda de Cristo. Então, mediante a oração, a comunhão, o agradecimento, a gente vai moldando e mudando a nossa mente, eu diria renovando a nossa mente, lembrando de Romanos 12, 1, 2, e essa transformação permite a gente conhecer a vontade de Deus, que é agradável, boa e perfeita. Ouvindo a doutora, eu lembrei de uma situação num colégio que eu há algum tempo estava. E eu lembro que um aluno veio, naquela época eu fazia a função de vice-diretor, e veio um aluno e disse: olha, tem uma menina chorando. Aí eu falei: vamos lá ver, né? No período que eu estava me direcionando, essa menina que tinha ido no banheiro chorar, uma colega na sala disse: professora, a fulana não voltou, eu posso ir lá? Foi. Ela não voltou. A outra falou: deixa eu ir lá ver porque elas não voltaram. Foi. Quando eu cheguei lá, tinha 4 chorando. Porque ela estava chorando, a outra chegou para ajudar. Aí, a hora que a outra escutou, aí tinha 2 chorando. Aí veio a terceira, tinha 2 chorando, contaram para a terceira, 3 chorando. Aí 4. Eu falei: gente, olha, eu não sou psicólogo, não. Mas veja só, quando você está com dificuldade emocional, procura alguém que possa lhe ajudar. A importância de buscar ajuda profissional, uma ajuda coerente, que saiba lidar com a situação, porque muitas vezes os jovens sofrem porque eles não sabem regular e procura no colega que também não regula. Aí fica 2 regulados, 3 regulados, 4 regulados, e aí cria-se todo um contexto ali complicado. Mas nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de pedir, doutora Karine, que deixasse um conselho
para todos os que nos assistem. Muito bem, um conselho. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é, se você está sentindo que está perdendo o controle das suas emoções, que isso está dificultando no seu dia a dia, procure uma ajuda, mas uma ajuda especializada, ou procure um adulto que você saiba que possa te ajudar. Tem muitas pessoas que podem ajudar você nesse momento. E principalmente, busque a ajuda de Cristo para perguntar que pessoa você pode acionar, e principalmente busque a ajuda de Cristo para que Ele possa te dar forças, para que Ele alivie a sua carga, para que Ele acompanhe você nesse período. E Ele faz tudo por você, Ele te ama infinitamente e Ele terá prazer de te ajudar. E lembre-se, Ele é o Deus dos impossíveis, para Ele não tem causa perdida. Ele vai trabalhar na sua vida e Ele vai te ajudar também. Amém. Eu gostaria de deixar uma frase antes da oração final, que é de Martinho Lutero. Diz assim: a oração é o suor da alma. Dá a entender, né, que a gente precisa buscar, que a gente precisa de uma constância, de um esforço, de uma disciplina. Não é diferente para as questões emocionais. Exatamente. Poderia finalizar com uma oração, doutora? Claro, será um prazer. Faça uma oração, por favor. Vamos lá? Querido Paizinho, estamos aqui nesse momento discutindo questões tão importantes para a nossa vivência aqui na Terra. Te peço, Pai, que esteja com todo mundo que está ouvindo esse vídeo, que vai ter o alcance e ouvir essas palavras. Abençoe a família de cada um, cada pessoa que está ouvindo. Senhor, nos ajude a cada vez mais aprender a depender de Ti, descansar no Seu amor, sabendo que Você fornece a paz que necessitamos, a força que necessitamos e nos dá ali as bases para desenvolver a saúde emocional para vivermos nesses tempos. Esteja com todos aqui que estão ouvindo, as famílias de todos, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de convidar os seus amigos, de colocar o seu comentário se você gostou, se você deseja colocar alguma dica para que o podcast seja cada dia melhor. Fique com Deus e boa noite. Até logo.